Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Somente os que se concentram na prática podem ser aperfeiçoados. Nos últimos dias, Deus se tornou carne para fazer a obra que ele devia fazer e realizar o seu ministério de palavras. Ele veio em pessoa para operar entre os seres humanos com o objetivo de aperfeiçoar aquelas pessoas que são segundo o seu coração. Desde o tempo da criação até hoje, é somente durante os últimos dias que ele tem realizado esse tipo de obra. Somente durante os últimos dias, Deus tem encarnado para realizar uma obra em tão larga escala. Embora ele suporte dificuldades que as pessoas achariam difícil suportar, e embora ele seja um Deus grande que ainda tem a humildade para se tornar um homem comum, nenhum aspecto de sua obra foi atrasado, e seu plano não caiu nem no mínimo vítima do caos. Ele está fazendo a obra de acordo com o seu plano original. Um dos propósitos dessa encarnação é conquistar pessoas. Outro é aperfeiçoar as pessoas que ele ama. Ele deseja ver com seus próprios olhos as pessoas que ele aperfeiçoa, e ele quer ver por si mesmo como as pessoas que ele aperfeiçoa dão testemunho dele. Não são uma nem duas pessoas que são aperfeiçoadas. É, antes, um grupo que consiste apenas em poucas pessoas. As pessoas nesse grupo vêm de vários países e de várias nacionalidades do mundo. O propósito de fazer tanta obra é ganhar esse grupo de pessoas, ganhar o testemunho que esse grupo de pessoas dá dele e obter a glória que ele pode derivar dele. Ele não faz obra que não tenha significado. Tampouco faz uma obra que não tenha valor. Pode ser dito que, ao fazer tanta obra, o objetivo de Deus é aperfeiçoar todos aqueles que ele deseja aperfeiçoar. Em qualquer tempo livre que ele tenha fora disso, ele expulsará aqueles que são maus. Saiba que ele não faz essa grande obra por causa dos que são maus. Ao contrário, ele dá tudo de si por causa daquele número minúsculo de pessoas que devem ser aperfeiçoadas por ele. A obra que faz, as palavras que fala, os mistérios que ele revela, seu julgamento e castigo, são todos pelo bem daquele número minúsculo de pessoas. Ele não se tornou carne por causa dos que são maus, e muito menos aquelas pessoas más incitam grande ira nele. Ele fala verdade e fala de entrada por causa daqueles que devem ser aperfeiçoados. Ele se tornou carne por causa deles, e é por causa deles que ele concede suas promessas e bênçãos. A verdade, a entrada e a vida na humanidade de que ele fala não são trabalhadas pelo bem dos que são maus. Ele quer evitar falar àqueles que são maus, desejando, em vez disso, conceder todas as verdades àqueles que hão de ser aperfeiçoados. Contudo, sua obra requer, por ora, que aqueles que são maus possam desfrutar algumas de suas riquezas. Aqueles que não executam a verdade, que não satisfazem a Deus e perturbem sua obra, são todos maus. Eles não podem ser aperfeiçoados e são odiados e rejeitados por Deus. Por outro lado, as pessoas que colocam a verdade em prática podem satisfazer a Deus e que despendem todo o seu ser na obra de Deus, são as pessoas que hão de ser aperfeiçoadas por Deus. Aqueles a quem Deus quer completar não são outros senão esse grupo de pessoas, e a obra que Deus faz é pelo bem dessas pessoas.
A verdade da qual ele fala é dirigida às pessoas que estão dispostas a colocá-la em prática. Ele não fala com as pessoas que não põem a verdade em prática. O aumento de percepção e o crescimento de discernimento dos quais ele fala visam as pessoas que podem cumprir a verdade. Quando ele fala daqueles que hão de ser aperfeiçoados, é dessas pessoas que ele está falando. A obra do Espírito Santo é dirigida às pessoas que podem praticar a verdade. Coisas tais como possuir sabedoria e humanidade são dirigidas a pessoas que estão dispostas a colocar a verdade em prática. Aqueles que não executam a verdade podem ouvir muitas palavras da verdade, mas, por serem maus por natureza e não se interessarem pela verdade, o que eles entendem são apenas doutrinas e palavras e teorias vazias, sem o menor valor para a sua entrada na vida. Nenhum deles é fiel a Deus. Todos eles são pessoas que veem Deus, mas não podem obtê-lo. Todos eles são condenados por Deus. O Espírito Santo tem uma senda a trilhar em cada pessoa e dá a cada pessoa a oportunidade de ser aperfeiçoada. Através de sua negatividade, você é levado a conhecer a sua própria corrupção e então, eliminando a negatividade, você encontrará o caminho para a prática. Todas essas são maneiras em que você é aperfeiçoado. Além disso, através da orientação e iluminação contínuas de algumas coisas positivas dentro de você, você cumprirá proativamente sua função, crescerá em percepção e ganhará discernimento. Quando suas condições são boas, você está especialmente disposto a ler a palavra de Deus e especialmente disposto a orar a Deus, e pode relacionar os sermões que você ouve a seu próprio estado. Nesses momentos, Deus esclarece e ilumina você por dentro, fazendo-o perceber algumas coisas do aspecto positivo. Isso é como você é aperfeiçoado no aspecto positivo. Em estados negativos, você é fraco e passivo. Sente que não tem Deus em seu coração. Mesmo assim, Deus o ilumina, ajudando você a encontrar uma senda da prática. Sair disso é alcançar a perfeição no aspecto negativo. Deus pode aperfeiçoar o homem em ambos os aspectos, positivo e negativo. Isso depende se você é capaz de experimentar e se você busca ser aperfeiçoado por Deus. Se você verdadeiramente busca ser aperfeiçoado por Deus, então o negativo não pode fazer você sofrer prejuízo, mas pode lhe trazer coisas que são mais reais. Pode torná-lo mais capaz de saber o que está faltando dentro de você, mais capaz de entender seu estado real e ver que o homem não tem nada e não é nada. Se você não experimenta provações, você não sabe e sempre sentirá que está acima dos outros e é melhor do que todos os outros. Através disso tudo, você verá que tudo que veio antes foi feito por Deus e estava protegido por Deus. A entrada em provações o deixa sem amor e fé. Você carece de oração, é incapaz de cantar hinos e, sem percebê-lo, no meio disso, você passa a conhecer a si mesmo. Deus tem muitos meios de aperfeiçoar o homem. Ele emprega todo tipo de ambientes para lidar com o caráter corrupto do homem e utiliza várias coisas para desnudar o homem. Num aspecto, ele lida com o homem, em outro, ele o desnuda e, em outro, ele o revela, desenterrando e revelando os mistérios das profundezas do coração do homem e mostrando ao homem a sua natureza ao revelar muitos de seus estados. Deus aperfeiçoa o homem através de muitos métodos, através de revelação, lidando com o homem, através do refinamento do homem e castigo, para que o homem saiba
que Deus é prático. O que é que vocês buscam agora? Serem aperfeiçoados por Deus, conhecerem Deus, obterem Deus. Talvez vocês busquem se portar à maneira de um Pedro dos anos 90, ou ter fé maior do que a de Jó. Ou talvez vocês busquem ser chamados de justos por Deus e chegarem diante do trono de Deus, ou ser capazes de manifestar Deus na terra e, de modo poderoso e retumbante, dar testemunho de Deus. Independentemente do que vocês busquem, em geral, vocês buscam pelo bem de serem salvos por Deus. Não importa se você busca ser uma pessoa justa, se busca o modo de Pedro ou a fé de Jó, ou ser aperfeiçoado por Deus. É tudo a obra que Deus faz no homem. Em outras palavras, independentemente do que você busca, é tudo pelo bem de ser aperfeiçoado por Deus. É tudo pelo bem de experimentar a palavra de Deus para satisfazer o coração de Deus. Não importa o que você busque, é tudo pelo bem de descobrir a amabilidade de Deus, de buscar uma senda para praticar na experiência real, com o objetivo de ser capaz de jogar fora seu próprio caráter rebelde, alcançar um estado correto dentro de si mesmo, ser capaz de conformar-se completamente à vontade de Deus, tornar-se uma pessoa correta e ter um motivo correto em tudo o que você faz. A razão para você experimentar todas essas coisas é chegar a conhecer Deus e alcançar o crescimento de vida. Embora o que você experimente seja a palavra de Deus e eventos reais, como também as pessoas, assuntos e coisas ao seu redor, no fim, você é capaz de conhecer Deus e ser aperfeiçoado por Deus. Buscar trilhar a senda de uma pessoa justa ou buscar colocar a palavra de Deus em prática. Essa é a pista de corrida, enquanto conhecer Deus e ser aperfeiçoado por Deus são o destino. Se agora você busca o aperfeiçoamento por Deus ou busca dar testemunho de Deus, tudo, no final das contas, é para conhecer Deus. É para que a obra que Ele faz em você possa não ser em vão, para que, finalmente, você venha a conhecer a realidade de Deus, a conhecer a sua grandeza e, mais ainda, a conhecer a humildade e ocultabilidade de Deus e saber a grande quantidade de obra que Deus faz em você. Deus humilhou a si mesmo até tal nível que Ele realiza a sua obra nessas pessoas imundas e corruptas e aperfeiçoa esse grupo de pessoas. Deus não se tornou carne apenas para viver e comer entre as pessoas, para pastorear pessoas e para prover o que essas pessoas necessitam. Mais importante é que Ele realiza sua poderosa obra de salvação e conquista nessas pessoas insuportavelmente corruptas. Ele veio ao coração do grande dragão vermelho para salvar essas mais corruptas das pessoas, para que todas as pessoas possam ser mudadas e feitas novas. O imenso sofrimento que Deus suporta não é apenas o sofrimento que o Deus encarnado suporta, mas, acima de tudo, é que o Espírito de Deus sofre extrema humilhação. Ele se humilha e se oculta tanto que se torna uma pessoa comum. Deus encarnou e assumiu a forma da carne para que as pessoas vissem que Ele tem uma vida humana normal e necessidades humanas normais. Isso basta para provar que Deus humilhou a si mesmo em grande medida. O Espírito de Deus é realizado na carne. Seu Espírito é tão alto e grande. Mesmo assim, Ele toma a forma de um humano comum, de um humano negligenciável, a fim de realizar a obra do seu Espírito. O calibre, percepção, senso, humanidade e vida de cada um de vocês mostram que vocês são realmente indignos de aceitar a obra de Deus desse tipo. Vocês são realmente indignos
de deixar Deus suportar tanto sofrimento por sua causa. Deus é tão grande, Ele é tão supremo e as pessoas são tão baixas. Mesmo assim, Ele opera nelas. Ele não só encarnou para prover para as pessoas, para falar às pessoas, mas Ele até vive junto com as pessoas. Deus é tão humilde, tão amável. Se, assim que o amor de Deus é mencionado, assim que a graça de Deus é mencionada, você derrama lágrimas enquanto profere grande louvor, se você chegar a esse estado, então você tem conhecimento verdadeiro de Deus. Há um desvio na busca das pessoas hoje em dia. Elas apenas buscam amar a Deus e satisfazer a Deus, mas elas não possuem qualquer conhecimento de Deus e têm negligenciado dentro delas o esclarecimento e iluminação do Espírito Santo. Elas não têm o fundamento do conhecimento verdadeiro de Deus. Dessa maneira, elas perdem entusiasmo à medida que sua experiência progride. Todos aqueles que buscam ter conhecimento verdadeiro de Deus, embora não estarem em bons estados no passado e terem tendido para a negatividade e fraqueza, e frequentemente terem derramado lágrimas, terem caído em desânimo e ficado desapontadas, e terem perdido a esperança, agora, à medida que elas ganham mais experiência, seu estado melhora. Após uma experiência de serem tratadas e quebrantadas e terem passado por uma rodada de provação e refinamento, elas fizeram grande progresso. Os estados negativos são reduzidos e houve alguma mudança em seu caráter de vida. Na medida em que passam por mais provações, seu coração começa a amar a Deus. Há uma regra para o aperfeiçoamento das pessoas por Deus, a qual é que Ele esclarece você, utilizando uma parte desejável de você, para que você tenha uma senda para praticar e possa se afastar de todos os estados negativos, ajudando o seu espírito a alcançar libertação e tornando-o mais capaz de amar a Deus. Desse modo, você é capaz de se livrar do caráter corrupto de Satanás. Você é simples e aberto, disposto a se conhecer e a colocar a verdade em prática. Deus certamente abençoará você. Assim, quando você está fraco e negativo, Ele o ilumina em dobro, ajudando-o a se conhecer ainda mais, a estar mais disposto a se arrepender e a ser mais capaz de praticar as coisas que você deve praticar. Somente desse modo, o seu coração pode estar em paz e calmo. Uma pessoa que normalmente presta atenção em conhecer Deus, que presta atenção em conhecer a si mesmo, que presta atenção em sua própria prática, será capaz de frequentemente receber a obra de Deus, como também sua orientação e esclarecimento. Mesmo que tal pessoa possa estar num estado negativo, ela é capaz de reverter as coisas imediatamente, seja devido à ação da consciência ou ao esclarecimento da palavra de Deus. A mudança de caráter de uma pessoa é sempre obtida quando ela conhece o seu próprio estado atual e o caráter e a obra de Deus. Uma pessoa que está disposta a conhecer a si mesma e a se abrir será capaz de cumprir a verdade. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que é leal a Deus, e uma pessoa que é leal a Deus possui entendimento de Deus, seja esse entendimento profundo ou superficial, escasso ou abundante. Isso é a justiça de Deus e é algo que as pessoas alcançam. É o seu próprio lucro. Uma pessoa que possui conhecimento de Deus é aquela que possui uma base, que tem visão. Esse tipo de pessoa está seguro sobre a carne de Deus, está seguro sobre a palavra de Deus e sobre a obra de Deus. Independentemente de como Deus opere ou fale, ou de como outras pessoas causem distúrbio, ele consegue ficar firme e dar testemunho de Deus.
Quanto mais uma pessoa é desse jeito, mais ela pode cumprir a verdade que ela entende, porque ela está sempre praticando a palavra de Deus. Ela obtém mais entendimento de Deus e possui a determinação de dar testemunho de Deus para sempre. Ter discernimento, ter submissão e ter a habilidade de ver as coisas de modo que você esteja aguçado no espírito significa que você tem as palavras de Deus iluminando e esclarecendo o seu interior assim que encontrar alguma coisa. Isso é estar aguçado no espírito. Tudo que Deus faz é para o propósito de ajudar a reavivar o espírito das pessoas. Por que Deus sempre diz que as pessoas são entorpecidas e estúpidas? É porque o espírito das pessoas morreu e elas se tornaram tão entorpecidas que são completamente inconscientes das coisas do espírito. A obra de Deus é fazer que a vida das pessoas progrida e ajudar o espírito das pessoas a se tornar vivos para que elas possam enxergar as coisas do espírito e sempre ser capazes de amar a Deus em seu coração e de satisfazer a Deus. A chegada a esse estágio mostra que o espírito de uma pessoa foi reavivado, e na próxima vez que ela encontrar alguma coisa, ela poderá reagir imediatamente. Ela é responsiva aos sermões e reage rapidamente a situações. Isso é o que é alcançar um espírito aguçado. Há muitas pessoas que têm uma reação rápida a um evento externo, mas assim que a entrada na realidade ou coisas detalhadas do espírito são mencionadas, elas se tornam entorpecidas e estúpidas. Elas somente entendem alguma coisa se ela for muito óbvia. Tudo isso são sinais de ser espiritualmente entorpecido e estúpido, de ter pouca experiência com as coisas do espírito. Algumas pessoas são aguçadas de espírito e têm discernimento. Tão logo ouvem palavras que apontam o estado delas, não perdem tempo em anotá-las. Assim que ouvem palavras sobre princípios de prática, elas são capazes de aceitá-las e aplicá-las às suas experiências subsequentes, mudando assim a si mesmas. Essa é uma pessoa aguçada no espírito. Por que elas são capazes de reagir tão rapidamente? É porque elas se concentram nessas coisas na vida diária. Quando leem as palavras de Deus, elas são capazes de comparar seu estado com elas e refletir sobre si mesmas. Quando ouvem uma comunicação e sermões e ouvem palavras que trazem esclarecimento e iluminação, elas são capazes de recebê-los imediatamente. Isso é semelhante a dar comida a uma pessoa faminta. Ela é capaz de comer imediatamente. Se você dá comida para alguém que não está com fome, ele não reage tão rapidamente. Você ora a Deus com frequência, então você é capaz de reagir imediatamente quando encontra alguma coisa. O que Deus exige nessa questão e como você deve agir. Deus o guiou nessa questão da última vez. Quando você encontrar esse mesmo tipo de coisa hoje, saberá naturalmente como praticar de maneira que satisfaça o coração de Deus. Se você sempre praticar dessa forma e sempre experimentar dessa forma, em algum momento isso se tornará fácil para você. Ao ler a palavra de Deus, você sabe a que tipo de pessoa Deus está se referindo. Você sabe sobre qual tipo de condição de espírito Ele está falando, e você é capaz de apreender o ponto-chave e colocá-lo em prática. Isso mostra que você é capaz de experimentar. Por que algumas pessoas são deficientes nesse aspecto? É porque elas não põem muito esforço no aspecto prático. Embora estejam dispostas a colocar a verdade em prática, elas não possuem uma percepção verdadeira dos detalhes de serviço, dos detalhes da verdade em sua vida. Elas ficam confusas quando alguma coisa acontece.
Desse modo, você pode ser desviado quando aparecer um falso profeta ou falso apóstolo. Você deve comungar frequentemente sobre as palavras e a obra de Deus. Apenas assim, você será capaz de entender a verdade e desenvolver discernimento. Se você não entender a verdade, você não terá discernimento. Por exemplo, o que Deus fala, como Deus opera e quais são suas exigências às pessoas, com que tipo de pessoa você deve entrar em contato e qual o tipo de pessoa que você deve rejeitar. Você deve comungar frequentemente sobre essas coisas. Se você sempre experimentar a palavra de Deus desse modo, você entenderá a verdade e entenderá completamente muitas coisas e também terá discernimento. O que é a disciplina pelo Espírito Santo? O que é a culpa nascida da vontade humana? O que é orientação do Espírito Santo? O que é arranjo de um ambiente? O que é a palavra de Deus iluminando por dentro? Se você não estiver claro sobre essas coisas, você não terá discernimento. Você deve saber o que vem do Espírito Santo, o que é um caráter rebelde, como obedecer à palavra de Deus e como se livrar de sua própria rebeldia. Se você tiver um entendimento experiencial dessas coisas, você terá um fundamento. Quando algo acontecer, você terá uma verdade apropriada com a qual compará-lo e visões adequadas como um fundamento. Você terá princípios em tudo o que fizer e será capaz de agir de acordo com a verdade. Então sua vida estará cheia do esclarecimento de Deus, cheia das bênçãos de Deus. Deus não tratará injustamente nenhuma pessoa que o busca sinceramente ou que o viva e dê testemunho dele, e ele não amaldiçoará nenhuma pessoa que seja capaz de sinceramente ter sede da verdade. Se, enquanto você estiver comendo e bebendo a palavra de Deus, você puder prestar atenção em conhecer o seu próprio estado verdadeiro, prestar atenção em sua própria prática e prestar atenção em seu próprio entendimento, então, quando você encontrar um problema, você receberá iluminação e ganhará entendimento prático. Então, você terá uma senda de prática em todas as coisas e discernimento. É improvável que uma pessoa que possui a verdade seja enganada. É improvável que ela se comporte de modo disruptivo ou haja excessivamente. Por causa da verdade, ela é protegida, e também por causa da verdade, ela obtém mais entendimento. Por causa da verdade, ela tem mais sendas para praticar, recebe mais oportunidades para que o Espírito Santo opere nela e mais oportunidades de ser aperfeiçoada.